Bom dia. Bom dia. Peraí, deixa eu desligar a televisão ali. Aí. Oi, Sora, bom dia. Bom dia. Bom dia, Sora. Bom dia. Sora, você corrigiu a atividade avaliativa da semana passada? Da semana 5? É. Corrigiu de algumas pessoas que me enviaram só. Eu melhorei. Quem é? Caio. Caio. Qual Caio que você é? Caio da Silva. Oi, Sora. Você tirou 8. O que você acha? Melhorou? Oi, Sora. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Caio, você perguntou, você ficou com 8. Melhorou. Melhorou muito. Então, é aquilo que eu falei para vocês, viu, pessoal? Assistir aquelas aulas do portal Objetivo lá que a gente manda o link no roteiro ajuda bastante, tá? Tirar dúvida. Então, é muito importante assistir. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre ângulos opostos pelo vértice, que é o que vai cair na atividade avaliativa desta semana, tá? Então, já vou dando dica do que vai cair para vocês terem uma noção. Página 58. Será que o pessoal não vai entrar? Estão todo mundo dormindo ainda? Quando voltar às aulas, vou sentir saudade de vocês, que eu tô já me acostumando com a carinha. Mais um minutinho só para o pessoal entrar, a gente começar. Pessoal, todo mundo já fez a semana 5 que tá aqui? Todo mundo já fez a semana 5 lá no Moodle? Sim. Hoje à tarde eu vou entrar para ver. Hoje à tarde eu vou entrar para ver quem tá faltando, para cobrar depois. Sora, na semana 5 tinha uma prova lá mó difícil, uma questão da prova, que era a metade de 180, 2,1 e do outro lado tinha 3, alguma coisa, eu não lembro. Metade de 180 a 90. Mais? Não lembro. Qual questão que era? Peraí, Sora, eu vou ver ali na agenda do já volto. Só que eu não posso falar a resposta ainda, porque tem gente que não fez. Vamos lá, pessoal, página 58 hoje.
Todo mundo tá visualizando A bem a Sora, tela? é a questão 4 que eu tava falando. Tá. Qual que é? Lê para mim. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180, formando o ângulo raso. Dizemos que cada um deles é o suplemento do outro, sabendo que o ângulo abaixo são suplementares, qual alternativa representa o valor x. Tá. Você tinha que somar os dois e tinha que dar 180. Ah, tinha que dar 180 os dois? Sim. Esse era suplementar, a soma dos dois tinha que dar 180. Qual que é a sua dúvida? Não entendi. Não, Sora, porque tipo, eu somei o 20 mais x, que vai dar 30, que o x é igual a 10, não é? Hum. Aí deu 30. Aí 3x menos 40, então é 30 menos 40, 40 menos 30, dá 10. Então 10 mais 30 vai dar 40. Não tem lógica. Então não é 10. Depois eu vou olhar lá a questão. Então Tá. não é a questão 10. Então Olha, deve ser outra Sora, resposta. saí de 9 em matemática, Sora. Hã? Saí de 9 em matemática. A prova. É porque você tirou 8 em uma, 10 na outra e 8 na outra. Aí eu fiz a média. Sora, eu tirei quanto, Sora? Ai, gente, tá lá no portal mudo. Vamos começar a aula. Felipe? Ixi, eu não vi no Moodle, eu vi no... Felipe também ficou com 9 de média, né, Felipe? Aí, Sora. Porque você tirou 6 em uma, 10 na outra e 10 na outra. Aí. Vamos lá. Vamos começar as aulas. Então, hoje nós vamos falar de ângulos opostos pelo vértice, que é o que vai cair na provinha dessa semana, da semana 6, hein? Estamos na semana 6. Até domingo tem que fazer a semana 6. Quem ainda não fez da semana passada, corre fazer, por favor. Então, aqui nós vamos... Oi? Uma pergunta. Vai ter provão? Não. Não. Vai ter só... Vai ter agora, ó, semana 5, semana 6, semana 7. Vai sair a segunda nota de vocês, com a semana 5, Tá. 6 e 7. Depois, vamos ter a semana 8, 9, 10 e 11, que vai sair a terceira nota de vocês. E aí eu vou fazer a média das três, que vai estar lá no Moodle, tá? Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre retas. Retas perpendiculares, retas paralelas e retas concorrentes. Vocês já ouviram falar nessas retas? Já? Quem sabe me dizer o que são retas perpendiculares? Que se cruzam? Não, perpendiculares se cruzam e formam um ângulo de quantos graus? De 90. Isso, de 90 graus. E retas paralelas? É uma paralela com a outra. Nunca se cruzam, né? Uma do Isso. ladinho da outra. E retas concorrentes? É uma que não se cruza, Sora? Não se cruzam, são as paralelas. E concorrentes? É uma que tá na frente da outra? Não. São as que cruzam formando um X. Tá? Elas se cruzam, porém elas formam um X. Então, vamos lá. Olhando aqui nesse mapa, vamos lá. Nele podemos encontrar ruas paralelas, ruas perpendiculares e em diagonais. Isso nos faz lembrar os conceitos de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. Então, as perpendiculares, né, elas cruzam e formam um ângulo de 90 graus, uma cruz. As retas paralelas são uma do lado da outra, que nunca se cruzam. Perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. E concorrentes são as diagonais, que faz um X, tá bom? Então, vamos lá. Indique duas ruas paralelas entre si. Então, olhando no mapa aí, quem sabe me dizer duas retas paralelas? Ou seja, dois nomes de ruas aí paralelas. Sora, a Avenida Paulista e a Alameda Santos é paralela, não é?
Isso, muito bem, Yasmin. A Avenida Paulista e a Alameda Santos, ó. Elas estão aqui, uma do lado da outra, e elas não se cruzam, então elas são paralelas entre si. Muito bem. Quem sabe me dar um outro exemplo aí? Sora, Posso falar? Ah, tá, Pode. pode falar. Pode Pode falar, falar. Felipe. Eu não sei se é a Rua Pamplona com a Alameda Campinas. Onde que tá Pamplona aqui que eu não tô enxergando? Perto da Aqui, ó, Avenida Sora, Paulista. peraí. embaixo da Avenida Paulista, Sora. Pamplona e Alameda Campinas. Isso, muito bem. Isso mesmo, Sora, também onde são que tá a Alameda paralelas. Campinas, Sora? Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ah, Onde eu tá. tô com o mouse? Tô Senhor, vendo. não sei se tá certo. Paulista, Wall Street e a Alameda do Rio Claro. Lá em cima. Paulista. Não, não. Aquelas não são paralelas. Tá vendo aquela curva aqui? Se ela tivesse em linha reta, tudo bem. Mas ela não está. Ah, Poderia ser a Alameda Rio Claro com a Itapeva, que elas estão em linha reta. Ou qualquer um, por exemplo, a Rua Peixoto Comide com a Pamplona. Ou com a Alameda Campinas, tá? Tudo bem? Entendido? Então coloquem aí a que vocês acharem. Sora, Oi. então, tipo, ela, tipo, pode ter rua, tipo, na rua Peixoto e com a rua Pamplona. Pode ou não? Pode, Tipo, elas porque são, tem outra rua, mas pode pode aqui, também. ó. Aqui, ó, elas são ruas paralelas. Elas não se cruzam, essas duas. Uhum. É porque também tem umas ruas também no meio, mas pode também, né? Aqui, você fala? Pode, Não. independente da distância, desde que elas não se cruzam, elas são paralelas, Ah, tá. tá? Então vamos para a letra B. Indique duas retas perpendiculares entre si. Quem saberia me dizer duas ruas aí perpendiculares? Vamos lá. Rua Sora, Pamplona e pode Avenida falar? Paulista. Pode. Alameda Santos e a rua Peixoto Gomes. Alameda, onde que tá ela? Ah, Alameda Santos E a rua com Peixoto Comide. Muito bem. Essa também pode. Qual outra? Vamos lá. Quem sabe me dizer outra? Ô, Rua Sora, a Pamplona e Avenida Avenida Paulista Paulista. com a Rua Pamplona é? Sim. Avenida Paulista com Pamplona é. Tem mais alguma? E vocês acham que a rua Itapeva com a Paulista é? onde tá Itapera, Sora? Aqui, ó. Com qual? Aqui em cima onde tá a Paulista, aqui, ó. Um pouco para cima da tá. praça. Ela é também, ó. Ela forma ângulos de 90 graus aqui, ó. Sora, não, Ah, esquece. Falei errado. vamos lá na letra C. Agora. Indique duas ruas concorrentes entre si. E agora? Quem sabe me dizer? Rua Rocha e Rua Doutor. Como é que chama? Sora, posso falar uma? Doutor Onde você tá Zé. vendo rocha? Ah, aqui? Uhum. Sora, pode falar uma? Pode. Não sei se tá certo, mas eu acho que tá. A Alameda Santos com a rua Peixoto Gomes. Forma um X. Aonde você tá vendo? Lá no verdinho, lá. Grandão. Aqui? Em cima ali, ó. Aqui? Do lado da loja Marisa. Aqui? Não, Não, ali ó, aqui. na Alameda Aqui. Santos com a Peixoto Gomes. Comide. Isso. Não, ó, para elas serem retas concorrentes, aqui ela tem que fazer tipo uma cruz. Então, por exemplo, ó, se eu seguir essa rua Silva para cá e se eu pegar essa rua Pamplona, ó, e continuar para lá, ó, tá vendo? Aqui elas vão se cruzarem, ó. É como se fosse um cruzamento fazendo um X, tá vendo? Então Mas eu ali posso também. dizer que a Não Pamplona dá. aqui está dizendo? Não, aqui, senhora. Não tô enxergando o que você tá falando.
Ô, Sora, aí do lado da sua, pode ser a Aqui, Alameda Ribeirão Preto e a Não, Doutor Sora, alguma calma aí. coisa? Aqui, ó. Hoje eu fiz de azul. ah, tá. Deixa eu apagar. Pronto. Dá também ali na Alameda Santos com a Peixoto. Não, aqui você está dizendo? Aqui ela está Isso, se sim. cruzando, aqui ela é perpendicular. Ah, tá. Aqui ela está se cruzando, ela é perpendicular porque forma ângulos de 90 graus aqui, ó. Tá vendo? Entendi. Formam ângulos de 90 graus. Para elas serem concorrentes, ela tem que formar um X, ou seja, uma bifurcação. E aqui, ó, eu tenho uma bifurcação, tá vendo? Posso Pô, falar uma? Aqui, ó. Não sei se tá certo. Ah, Aí aqui, onde você apagou, Alameda Ribeirão Preto e essa Doutor alguma coisa, que eu não tô enxergando. Ela não. Ah, não, peraí. não, acho que aqui, ó, aqui a Alameda Ribeirão com a Pamplona, ela é perpendicular. não, com a Doutor alguma coisa, que tá ali em cima. Doutor Rocha, Não, a de baixo. aqui, ó, aqui até poderia ser, ó, por exemplo, essa daqui, eu vou pegar uma coisinha, ó, por exemplo, essa daqui cruza para cá e essa Doutor Song para lá, tá vendo? Aqui, como elas estão se cruzando, ó, ela poderia ser, tá? Então, a Rua Rocha com a Doutor Seng, Tá. tá? Então, essas duas com a Pamplona Silva pode ser, tá? Então, elas têm que formar um xizinho, ou seja, elas têm que ter um cruzamento assim, ó, formando um xizinho. E não ângulo de 90 graus. Ângulo de 90 é perpendicular, tá? Então, ela tem que formar um ângulo menor que 90 graus aí, pelo menos, para ela ser ruas concorrentes. Tudo bem? Vamos lá. Agora vamos lá. Agora represente geometricamente os itens A, B e C. Então agora vocês vão desenhar uma retas paralelas, né? Duas retas paralelas, uma perpendicular e duas concorrentes aí, no de vocês. Vocês vão desenhar. Então vamos lá, de acordo com a primeira, retas paralelas são duas retas que não se cruzam, perpendiculares aqui, ó, vai formar ângulo de 90 graus e retas concorrentes, né? Formam ângulos em xizinho aqui, ó, tá? Aqui, ó, formando o ângulo. Vocês vão desenhar essas daí na apostila de vocês, que a gente acabou de ver. Oi, Sora, eu cheguei meio atrasado. Você passou alguma coisa mais? Eu só estou explicando o que são retas paralelas, perpendiculares e concorrente, por enquanto, tá? Pronto, Sora. Já fez? Agora vamos para a letra E. Nós podemos encontrar ângulos nas três situações? Identifique. O que vocês acham? Sim. Sim? Só não na A. Na B e C. Isso, muito bem, Isso. Arthur. Só não na A. Na A eu não consigo ter Nenhum. angulação, né? Agora, na segunda, ó, eu tenho ângulos aqui, né? Que são, ó, ângulos de 90 graus, ó, 4 ângulos de 90 graus. E aqui, nas retas concorrentes, é aquilo que eu falei, ó, tenho ângulos oposto pelo vértice aqui e esse ângulo oposto pelo vértice com esse aqui, ó. Ou seja, esse ângulo aqui tem a mesma abertura desse e esse ângulo aqui tem a mesma abertura desse. Ângulos opostos pelo vértice, grava isso que vai cair na prova, hein, ó. São ângulos iguais, ângulos congruentes, tá? Eles têm a mesma medida. Como, Sora? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida, eles são ângulos congruentes. Congruentes Ah, significa iguais, tá? Essa questãozinha na prova de vocês. Então, vamos lá. Sora, você pode repetir? Eu não entendi muito bem. Ó, ângulos opostos pelo vértice são ângulos que estão de frente um ao outro, ou seja, eles têm a mesma medida. Por exemplo, eu tenho um ângulo aqui, ó. Vamos ver nas retas concorrentes. Se eu tenho um ângulo aqui de 30 graus, de 45 graus, esse aqui também vai ser de 45, ó. Eles são opostos pelo vértice. O vértice é onde se cruzam, tá?
Então, o que está de frente Tem a um ao mesma outro medida. tem a mesma medida. Igual esse lado aqui, ó. Esse lado direito aqui, ele é congruente ao lado esquerdo, tá? Então, eles têm a mesma medida, estão de frente um ao outro e eles são separados pelo vértice aqui, ó, onde se cruzam as duas retas, tá? Oi? Pode falar. Não, senhora, era para chamar minha mãe. Então, vamos lá. Podemos encontrar ângulos nas 3 situações? Identifique. Aqui estava escrito sim, tá? Mas é não. A resposta do livro está errada. Aqui está escrito não. Por quê? Porque na 1, nas retas paralelas, eu não tenho angulação. Tá vendo que eu não consigo ter nenhuma angulação? É 0. Tá? Então, só temos no item B e C, ou seja, na perpendicular e nas concorrentes. Na perpendicular, ó, eu tenho um ângulo de 90, outro ângulo de 90, né, ó. Que eu tenho um ângulo de 90 graus, mais um ângulo de 90, mais um ângulo de 90 e mais um ângulo de 90, que dá 360 graus, certo? Agora, aqui nas perpendiculares foi o que eu falei, ó. O A vai ser igual ao C e o B vai ser igual ao D. Vai ter a mesma medida, porque eles estão de frente um ao outro. Quando eles estão de frente um ao outro, oposto pelo vértice, eles têm mesmo valor. Tudo bem? Entendido esse aqui? Dúvida, pessoal? Então, vamos lá. Olhando na figurinha aí que vocês desenharam na letra E, agora vocês vão colocar quais são os ângulos que nós temos aqui perpendiculares. Perpendiculares são os que estão um do ladinho do outro. Então, eu posso dizer que eu tenho o 1 e o 2, ó, esses dois. Depois eu tenho o 2 e o 3, depois eu tenho o 3 e o 4, depois eu tenho o 4 e o 1. Então, aqui, perpendiculares são ângulos que estão um lado do outro, tá? Então, perpendiculares são ângulos um ao lado do outro. Então, eu tenho o 1 e o 2 e o 3 e o 4 e o 4 e o 1. Tudo bem? Entendido esse aqui para preencher a tabelinha? Agora, ângulos concorrentes, é aquilo que eu falei. Que estão um do lado do outro, porém eles são concorrentes. Ó, eu tenho o A e o B. Esse desenho, né, Sora? Esse que tá na sua apostila? Na letra E, sim. Tá. Agora, concorrentes, aqui, ó, que nós temos ângulos diferentes um do outro, tá? Eu não posso dizer que são os ângulos opostos pelo vértice. Então, nos concorrentes, são ângulos que estão um do lado do outro e são concorrentes. Então, eu tenho o A e o B e o C e o D e o A. Não pode, por exemplo, eu não posso colocar aqui que o B e o D são concorrentes. Não, eles não são concorrentes, eles são iguais. E aqui também eu não posso colocar que o A e o C são concorrentes, porque eles são iguais. Então, aqui eu posso dizer que o A e o B são concorrentes, o B e o C são concorrentes, o C e o D são concorrentes e o D e o A são concorrentes. Mas eu não posso dizer que o B e o D e o A e o C são concorrentes, porque eles são ângulos de mesma medida, são opostos pelo vértice, tá? Na letra H. Não, na G, né? Há ângulos de medidas iguais no caso das retas perpendiculares? Se sim, quais são? Vocês acham que esses ângulos aqui têm toda a mesma medida? Vamos lá, pessoal? Falem comigo. Oi, aqui, ó, senhora. nos perpendiculares, vocês acham que eles têm a mesma medida aqui? Todos eles? Sim. Quanto que mede cada um? 90 graus. Isso, então sim, né? Todos têm a mesma medida, medindo 90 graus na G. Agora, na H, há ângulos de medidas iguais no caso de retas concorrentes? Se sim, quais são? Sim, senhora. Quais são os que têm a mesma medida que eu acabei de falar aqui? A e O C. B e o D e A e C. Isso, o B e o D e o A e o C. Muito bem, os que estão de frente um ao outro. Então, o A e o C têm a mesma medida e o B e o D têm a mesma medida. Tudo bem? Entendido esse aqui? Agora eu vou falar. Agora nós vamos ver as propriedades, tá? Posso mudar de página aqui? Pode. Então vamos lá. Na figura abaixo, nós temos o ângulo AOB. Então vamos lá, ó. Eu tenho o ângulo AOB, que é esse aqui. Tenho o BOC, que é esse aqui. Tenho o ângulo COD, que é esse aqui.
e tem o ângulo DOA, que é esse aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 ângulos. Tá vendo que aqui, ó, formei 4 ângulos, 4 chapeuzinhos. O meu vértice sempre vai ser a letrinha O, ok? Bom, OA e OC são semirretas opostas. Então, vamos lá. OA e OC são semirretas opostas, que estão uma de um lado, outra do outro. Vamos lá. OB e OD também são semirretas opostas. Então, essa é oposta a essa e essa reta aqui é oposta a essa, tá? Então, portanto, as semirretas OA, então vamos lá, OA e OB formam os ângulos de AOB, ou seja, tá formando esse ângulo aqui. E são opostas, respectivamente. As semirretas OC, então vamos lá, eu tenho OC e OD formam o ângulo COD, ou seja, esse ângulo aqui, ó. Então, esses dois ângulos, AOB, então AOB e COD, são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer que essa medida desse ângulo aqui, ó, é a mesma medida desse, porque são opostos pelo vértice O. Então, essa abertura aqui, AOB, é o oposto dessa abertura aqui, ó, COD. Então, eles estão de frente um ao outro, então eles são chamados de ângulos opostos pelo vértice, tá? Então, ângulos opostos pelo vértice são os ângulos que estão um de frente ao outro. Tudo bem? Entendido? Então, vamos lá, as propriedades dos ângulos opostos pelo vértice. Então, eu posso dizer lá, ó, indicamos que a medida de AOB é igual a M, ó. Então, o ângulo M, AOB, a medida do ângulo é M. A medida do BOC é X. E a medida do AOD vai ser o Y. Então, eu tenho um ângulo AOB, que é o M. Tem o ângulo BOC, que vai ser o X. E tem o ângulo AOD, que vai ser o Y. Que é exatamente essa propriedade. Agora, vamos lá. Como AOB e AOD são adjacentes suplementares, temos que M mais Y, ó, então, ó, M mais esse ângulo Y aqui, ó, vai formar um ângulo de 180 graus, ou seja, meia volta. Meia volta não é 180 graus? Então, eu posso dizer que o valor do M, do ângulo M mais o ângulo X, vai formar aqui 180 graus, tá? O mesmo eu vou dizer Mas o para X e o Y, né? Oi? Mas o X... Tanto faz, tanto faz. Tanto faz o M e o X, tá aqui, ó, tá vendo, ó, aqui embaixo, ó. O M e o X, quanto o M e o Y. Também, eu vou pegar uma coloridinha aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, o M e o Y, ó, também é meia volta. Porque eu pensei, se juntar o Y e o X, vai dar 90 graus? Vamos ver aqui, ó. Olha, nós estamos falando agora em ângulos adjacentes suplementares. Então, eu tenho lá, ó, o AOB e o AOD. Então, esse amarelo aqui, ó, o M mais o Y, ele forma aqui, ó, meio ângulo, que é 180 graus, certo? Metade de uma volta. Agora, depois embaixo, eu vou pegar o M, que é em laranjinha, que eu tinha feito, ó. Vou pegar o M mais o X. Então, ele vai formar mais meio ângulo aqui, ó, mais 180 graus. Então, esses ângulos eu posso dizer que são adjacentes suplementares, porque a soma deles dá 180 graus. Agora, vamos comparar o 1 e o 2. Se eu comparar lá o M mais o Y e o M mais o X, eu vou ter que o quê? Quando eu cancelo o M com o M, vai sobrar o quê? Vai sobrar que o Y é igual ao X. Ou seja, o valor desse X é igual ao valor desse Y. Isso aqui é a propriedade do ângulo oposto pelo vértice, tá? Então, é só para ver como que a gente chega no valorzinho aí de mesma medida, certo? Vamos lá, agora demonstra os seus conhecimentos. Antes, olha aqui, ó, a perguntinha que tá na prova. Grifem aí, ó. 2 ângulos opostos pelo vértice, ó, perguntinha de prova.
Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Quem quiser colocar aí, ó, coloca a palavrinha aí, ó, iguais. São ângulos iguais, que têm mesma medida, ou seja, ó, tá? Então, quem quiser, grifem aí que essa perguntinha tá lá na provinha de vocês, hein? Já ganhou 2 pontos, ó, quem assistiu a aula hoje. Vamos lá. Identifique os pares de ângulos opostos pelo vértice. Quem sabe me dizer aqui, olhando nessa primeira figurinha aqui, ó, quais são os opostos pelo vértice aqui, que tá de frente um ao outro? Quem sabe me dizer? Pode falar, senhora? Pode? EB, CA, Então, vamos lá. Vamos colocar aqui do lado. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Vamos por partes. Vamos ver quem sabe me dizer. Vamos lá. EB, CA, AC, AC não. AC não. DC. DC também não. Opostos pelo vértice é o que está de frente um ao outro. Então, professora, CD. CD não. CD tá do lado. FD. Desculpa, CF. Isso, CF. Agora que eu raciocinei. AD. AD. Isso, AD. É o que está de frente, tá, pessoal? Não é o que está do lado agora. Do lado, eles são perpendiculares. Só. Vamos lá. Qual outro? Tem mais algum? Não. Não, né? Então, são esses 3 aqui, ó. Então, o que está de frente? EB, CF e AD. Então, o oposto pelo vértice, o vértice aqui, ó, seria esse ponto vermelhinho no meio. Então, o que está de frente um ao outro é chamado de ângulos opostos pelo vértice. E eles têm mesma medida, certo? Olha lá, ó, a resposta aqui, ó, que a gente acabou de achar. Agora, vamos ver lá, ó, questão 2. 2 ângulos A e B são opostos pelo vértice. Se o ângulo A mede 40, determine o valor do ângulo C, sabendo que sua medida é o triplo da medida de B adicionado de 10. E aí? Quem sabe me ajudar nessa daqui? Vamos lá. Senhora, essa questão não tá na apostila. Não? Não. Senhora, posso ler a pergunta que tá aqui? Tá. Pode Então ler? vamos lá. Pode. Tá com errata, né? As Então esquece medidas isso de aqui, dois. ó. Tá. Tá igual a minha aqui, então. Espera aí. Então, esquece esse aqui. Então, vamos fazer a que está no caderno de vocês. As medidas de 2 ângulos opostos pelos vértices são expressas em graus por 15x menos 14 e 3x mais 10. Quanto vale o x? É isso? Isso aí. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, se eles são opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. É igual a questão que eu fiquei com dúvida lá na próxima. Então, senhora, vamos também lá. fico com dúvida. Então vamos já resolver ela agora, ó. Então vai ficar assim, ó, 15x menos 14 graus, ele é igual ao outro ângulo, que é 3x mais 10, certo? Se eles são opostos pelos vértices, eles são iguais. Então, eu tenho que separar eles pelo sinalzinho de igual, certo? Agora, aqui, pessoal, observem o quê? Que eu tenho uma equaçãozinha de primeiro grau, onde eu tenho x no primeiro membro e x no segundo membro. Eu posso deixar o x no segundo membro? Vocês já sabem resolver? Eu não sei porque eu não entendi nada, senhora. Ó, Eu não entendo então nada disso aí, não. Então, vamos também lá. não sou- Vamos entender Senhora, aqui eu não sei, agora. tipo assim, se o x é pra multiplicar ou não. Vamos lá que Pra eu vou gente- explicar agora. Ó, isso aqui se chama uma equação de primeiro grau. Por quê? Porque o x, ele tem um invisível aqui no expoente dele. Então, ele é chamado de equação de primeiro grau. Quando nós temos uma equação de primeiro grau, nós chamamos que aqui, antes do sinal de igual, é primeiro membro e depois do sinal de igual é segundo membro, certo? Então, eu primeiro tenho que membro é sempre menos, senhora. Tudo que é x no primeiro membro e o que não tem x vai para o segundo membro. Só que quando eu troco eles de lado, eu estou fazendo uma compensação. Então, eu tenho que trocar o sinal deles, tá? Então, por exemplo, eu tenho 15x, ó. 15x já está no primeiro membro, ele vai permanecer.
Agora, tá vendo esse 3x aqui? Ele é 3x positivo. Eu vou trazer ele para cá. Como eu tô trocando ele de lado, ele tá vindo antes do sinal de igual, ele vai se tornar negativo, porque eu tô compensando, eu tô trocando ele de lado, tá? Aí eu vou colocar igual. Agora eu tenho 10 graus aqui, ó. 10 graus vai permanecer aqui, certo? Agora eu não tinha menos 14 graus, eu vou ter que trazer ele para o outro lado. Se eu estou trocando ele de lado, vou trocar ele de sinal, certo? Então, aqui, ó, ficou assim, ó, 15x menos 3x. Quanto que é 15 menos 3? 12. 12x. Então, eu fiquei com 12x, certo? Agora, aqui, eu tenho 10 mais 14. Vai dar quantos graus? 24. 24. 4. Agora, eu tenho que pensar assim, ó. 12 vezes quanto vai dar 24? 2. Isso. Então, o valor do meu x vai ser igual a 2 graus. Pronto, achei o valor do x. Tá vendo? Nossa, Sora, que da hora. Isso é chamado de equação de primeiro grau. Vocês vão ver lá mais pra frente. Vocês estão no 7º ano. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer uma anotação aqui, Caio. Questão 3, de você está assim ou não? Qual, Sora? Tá assim É ou não? determine as medidas dos ângulos assinadas na figura. Não. Então não tá assim. O meu Não. tá igual da Sora. Ô, Sora, Então vamos lá. ao invés de... Sora, tipo, o formato é parecido, mas as medidas é diferente. Tá, então aqui, ó, vamos esquecer essas... pergunta É, as medidas são diferentes. Tipo, no lado esquerdo, Vamos lá. no Ó, já SR. sei. Do lado esquerdo tá 6x mais 5, é isso? Isso. 6x mais 5 graus, certo? Uhum. E do outro lado, 8x mais 10, Isso. Menos 10. Isso, menos 10, Sora. menos 10 graus. Se eles são opostos pelo vértice, pessoal, de novo, eu vou fazer esse mesmo sisteminha aqui embaixo. Vou pegar lá o 6x mais 5 graus e vou igualar a 8x menos 10 graus, certo? O que eu vou fazer com esse 8? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou, para eu não ter que explicar, eu sempre vou colocar, tá vendo que aqui eu tenho 6x e aqui eu tenho 8x? Para não ter que multiplicar por menos 1, porque ainda vocês não aprenderam isso, sempre pega o ângulo que é maior, ó. Então, eu vou pegar 8x, que é maior do que 6x, menos 10y, igual a 6x mais 5 graus, certo? Professor, tá começando a ficar difícil. Oi? Tá começando a ficar difícil. Não, ó, não bugou nada, ó. O 8x não é maior que 6x? Sim. Então, vou pegar o que tem o x maior primeiro, tá? Então, vou pegar esse lado que o x é maior e igualar o x menor, ok? Sempre façam isso para depois não ter que ficar... Professora. Oi? Aí depois a gente vai pegar o 8x e o 6x. Só que Isso, ó. aí a gente vai colocar menos ou mais? Como que faz Ó, você então, saber ó, se é menos ou mais? 8x já está, ele permanece, não troca o sinal dele. Agora, esse x, ó, ele vai vir para cá. Ele não era positivo? Ele vai vir Sim. para cá negativo, ó. Certo? Ah, tá. Aí, igual, eu tenho 5 graus que já está no segundo membro, permanece. E esse que era 10 negativo, ele vem para cá 10 Positivo. positivo. Então, aqui agora ficou, ó, 8x menos 6x dá quanto? 2? Quanto, Sora? 2x. 2x, ó, tenho 8, eu tiro 6, sobra 2. 2x. E aqui eu vou pegar, ó, 5 mais 10 dá quanto? Dá 15. 15. Então, vamos lá. 2 vezes quanto dá 15? Quem sabe me dizer? Qual que é a metade de 15? 7,5. Muito bem. Então, o x, o valor do x, nesse caso aqui, vai ser 7 graus e meio, que é a metade de 15.
Tudo bem? Entendido? Sim. Entendido. Vamos considerar que foi entendido. Agora vamos lá. A questão 4 tá igual? Deixa eu ver. Se dois Dois ângulos Não. Sim, senhora. tá igual? Tá Então O meu vamos lá. tá 5x, o dela tá só 5x, x. senhora. Ô, Sora, aqui pede complemento e no seu é suplemento. Determine a medida complemento. do Mas é verdade. complemento, só é suplemento, tá certo. Aqui Tá. tá complemento. Tá. Então vamos mudar aqui, complemento. Não consigo escrever não, mas tudo bem. Então vamos lá. Se 2x oposto pelo vértice mede 105 e 5x menos 45, determine a medida do seu complemento. Se o complemento é 90 graus, né? Então eu vou dizer o quê? Que eles têm que dar quanto a medida dos dois? Ó, são opostos pelo vértice. Se eles são opostos pelo vértice, primeira coisa, eu vou pegar lá, ó, 5x. Vamos lá. Eu vou pegar o 5x menos 45, ó. 5x menos 45 graus tem que ser igual a 105 graus, certo? Tá. Então, vamos lá. Deixa o 5x aqui no primeiro membro, tá? E vou fazer, ó, 105, que já está no segundo. O que que eu vou fazer com o 45? Quem sabe me dizer? Vai deixar ele positivo? Isso, vou trazer ele para o segundo membro e troco o sinal dele, ele vai passar a ser positivo. Então, eu tenho lá, ó, 5 que multiplica o valor do x, tem que dar igual 105 mais 45, tem que dar 150. Vamos lá, 5 vezes quanto dá 150? Sora, eu não tô entendendo nada, Sora. Ó, eles não são opostos pelo vértice? Então, eles têm medidas iguais. Então, eu tenho que dizer que 5x menos 45 graus é igual a 105. Se eles são opostos pelo vértice, eles têm que ser igual, ok? Ô, Sora, Só que aqui eu estou resolvendo uma equaçãozinha de primeiro grau. Eu tenho que deixar o x antes do valor de igual e o que não tem que jogar para o segundo membro, ok? É, porque eles não podem X se é o valor, misturar. X é o valor que você não sabe, né, Sora? Ô, Sora, Isso, o x é que você vai descobrir. Você tem que determinar a medida do complemento. Então, primeiro eu acho o valor do x. E aí, a partir do valor do x, eu vou achar quanto é que falta para eu chegar no 90 graus, que é o complemento. Então, vamos Sora, lá. na segunda linha, você colocou primeiro 105 mais 45. É porque o 105 é maior? 105? Aqui? É. Isso, senhora. Ó, eu tinha 5x menos 45, que é o primeiro grau. Eu igualei ao segundo grau aqui, que é 105, tá? Sim, eu tô perguntando Aí, no primeiro membro, eu só deixo o número que está acompanhado do x. Então, eu deixo 5x. Aí, eu coloquei igual a 105, que já estava no segundo membro, e trouxe o lá do primeiro membro para o segundo membro. Ou seja, ele era negativo, ele veio para cá positivo. Ô, Sora, Então, ficou 105 mais 45, que deu 150. Oi? mas tipo assim, você colocou aí por causa que ele é maior ou por causa que ele tem feio, por causa que ele tá em segundo? Porque o 5x tem que ficar no primeiro membro, lembra que eu falei? Mas eu não entendi por que você passou o 45 negativo para positivo. Porque eu tô trocando ele de lado, ele não estava antes do sinal de igual, agora ele está depois do sinal de igual, então eu tenho que fazer a compensação. Ele era negativo, ele passa a ser positivo, porque eu tô trocando ele de lado, eu tô emprestando para o outro lado, entendeu? Então, se ele fosse positivo, ele ia ficar negativo. Isso, exatamente. Se ele fosse Mas aí positivo... ele ia ficar no lugar do 45? Ou ele ia ficar nesse lugar, só que com outro sinal? Um outro sinal, no mesmo lugar. Sempre que eu tiver um número que não está acompanhado de letra, eu tenho que trazer ele para o segundo membro. E tudo que tem letra, se tiver no segundo membro, eu tenho que trazer para o primeiro. No primeiro, antes do sinal de igual, sempre tem que ficar os valores que tem x. E depois do sinal de igual, os que não tem x, certo? Então, aqui, 5 vezes quanto dá 150? Quem sabe me dizer? 30, Sora. 30. Isso, muito bem, 30. Agora, se 30 é o meu primeiro
é o meu primeiro grau. Qual que é o complemento dele para chegar no 90? 60. 60. Isso, é só eu pegar 90, né? É só eu pegar lá 90 menos 30. Vai dar quanto? Oi, senhora? 60. Isso, 90 menos 30 vai dar 60. Então, o seu complementar é 60 graus, ok? Então, sempre eu acho primeiro o valor do x. Depois, se eu tiver que achar o complemento ou o suplemento, eu faço essa continha aqui da diferença, do que falta. Senhora, qual que é a Tudo bem? diferença de complemento e suplemento? Complemento, a soma é 90 graus. Suplemento é 180. Lembra que a gente falou na aula passada? Verdade. Então, vamos lá. Já tá no final da aula, né? Então, vamos fazer só mais esse aqui. E aí, depois vai ficar de tarefa para vocês essa sua criação aqui, ó. Então, vamos lá. Dois ângulos opostos pelo vértice medem. Tá errado esse aqui, diferente do de vocês também, né? Sim. Nossa. De vocês está assim, ó. De vocês está assim, ó. 3x mais 10, não é? Sim. Entre parênteses. É parênteses. É, isso. Aí fecha parênteses, x mais 50 entre parênteses. Isso. X mais 50. Olha lá. Determine a medida de um dos ângulos, certo? Isso. Então, eu vou ter que pegar o quê? Eu vou ter que pegar o primeiro e igualar o segundo. Então, de novo, ó. De novo, eu vou pegar lá, ó. 3x mais 10, que é o primeiro ângulo, igual ao segundo, ó. X mais 50, ok? Ó, eu tenho x no segundo membro. Eu posso deixar ele aqui? Não, né? Vou ter que passar lá para o primeiro membro. E o 10 que está no primeiro, eu vou ter que passar para o segundo. Então, eu vou trocar o sinal desse x e desse 10. Ó, 3x permanece. Esse x, ó, ele era positivo, vem para cá, negativo. E aí, igual. Agora, eu tenho, ó, 50 que já está no segundo membro, certo? E vou trazer agora esse 10 para cá, ó. Ele não era positivo? Ele vai vir para cá, Negativo. 10 Negativo. graus negativo. Eu estou trocando ele de lado, eu troco ele de sinal. Então, ficou, ó, 3x menos 1x dá quanto? Dá 2x, porque eu tenho 3x. Eu tiro 1x, fico com 2x. E 50 menos 10 dá quanto? 40 graus. Agora, eu pergunto para vocês, 2 vezes quanto aqui dá 40? 2 vezes 20. Isso, a metade de 40 é 20 graus. Então, descobri que o ângulo, ou seja, o valor do x é 20 graus. Certo? Senhora, então sempre que tiver um x, ele equivale a 1, né? Sim, sempre que o x estiver sozinho, aqui ele está acompanhado de um invisível. Ou seja, eu tenho 3, eu fico com 2. Certo? Isso aqui é chamado de equação de primeiro grau, pessoal, tá? Então, agora vai ficar... aula, né? Explicando disso. Sim, na próxima aula a gente vai fazer nós vamos fazer a correção do tarefa net. Então, vai ficar para vocês fazerem em casa a tarefa 25. Se tiver dúvida, me pergunta na próxima aula. E fazer esse desafio aqui, né? Vocês vão criar e responder a tarefa net, porque na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa tarefa net, correção dessa tarefa 25, para a gente tirar todas as dúvidas que ainda tiver. Então, anotem as dúvidas, tá bom? Oi. Senhora, você já mandou Oi. a correção do Demonstra os seus conhecimentos da página 45? Da página 45, não tem no tarefa net, não, né? Eu vou mandar depois para vocês. Da 45. Você só mandou das tarefas. É, 45, 46, 47, 48 e 49. Eu vou mandar. Depois eu vou mandar para vocês, Eu então. não sei se você viu, mas aquele link, aquele lá que você mandou a correção das tarefas 26, 24, a 24 ela tava no final, não deu para ver o restante. É verdade. Senhora, Tarefa faz 24? Eu mando de novo, tá? Ô, senhora, essa revisão faz agora ou faz na próxima aula? Pode fazer, porque se você tiver dúvida, anota aí pra gente tirar dúvida na próxima live, que é sexta-feira, tá? Então, não façam a semana 6 antes da próxima live, tá bom? Espera a próxima live para fazer a semana 6, tá bom?
Ô, Sônia, então, para dever de casa é o exercício 6, a tarefa 25 e a revisão? Isso. E Tá aí, na bom. próxima aula, a gente vai corrigir tudo isso aí, tudo bem? Então, tá bom. Então, agora eu vou encerrar por aqui, que vocês devem ter outra aula e eu também. Tchau, Sora. Tchau, beijo, até sexta-feira. Tchau, tchau. Sônia. Tchau.